A Balaiada foi uma das principais revoltas da história do Brasil. Ela aconteceu num contexto histórico em que várias revoltas estavam acontecendo depois da independência do Brasil. Os motivos eu falo logo de cara: a pobreza, as péssimas condições de vida e o poder de líderes locais. Mas se quiser saber como tudo isso aconteceu, vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Neivan, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Então hoje nós vamos falar sobre a Balaiada, uma revolta que aconteceu aqui no Maranhão. Vamos entender direitinho como foi que isso aconteceu. Mas antes de tudo eu quero pedir que você siga o perfil Aficionado por História lá no Instagram, beleza? E também não esquece de deixar o like para fortalecer meu trabalho. Simbora! Então, em 1831, Dom Pedro I, que até então era o imperador do Brasil, ele abdicou do trono. Isso teve alguns motivos de acontecer. Um dos principais era o fato de que ele estava perdendo apoio político, tá? Muitos brasileiros viam ele com maus olhos pelo fato dele ser português. Ele não nasceu no Brasil. Então muitos acusavam ele de atender mais interesses portugueses do que interesses brasileiros. O fato é que quando Dom Pedro I abdicou, no seu lugar ficou uma regência provisória. E esse período regencial foi um dos mais turbulentos da história do Brasil. Primeiro que faltava legitimidade nos regentes. Depois, teve a centralização política no Rio de Janeiro, tá? Já que teve a mudança de capital, principalmente depois que foram descobertas minas de ouro lá em Minas Gerais e depois com a exploração do café. Então, se antes o Nordeste era a área mais rica do país, com essa centralização o Nordeste foi sendo esquecido e hoje nós sabemos como é que tá. E para vocês terem uma ideia, até as elites locais não estavam satisfeitas porque a escolha dos governadores era feita pelo governo central. Então é por isso que várias revoltas explodiram nesse período. Então, nas primeiras metades do século XIX, o padrão de vida do sertão maranhense era aquele habitual: pobreza, miséria, exploração e os latifundiários extrapolando a engrenagem da produtividade. A classe política da época daquela região se dividia entre dois partidos: os bentivis, que eram liberais e que no início apoiaram a Balaiada, aproveitaram isso, e os cabanos, que eram conservadores que de jeito nenhum apoiavam. E aliás, não só não apoiavam, como era contra. Além disso, teve também uma situação muito complicada, que foi a crise do algodão. Ela foi provocada pela concorrência do algodão norte-americano. Isso provocou uma situação insustentável entre as elites e a classe mais carente. Então, o primeiro nome importante que vamos citar nessa revolta é o de Raimundo Gomes, que era um vaqueiro. O irmão dele tinha sido preso injustamente na Vila da Manga, que hoje é o município de Nina Rodrigues. Ele resolveu então invadir a cadeia e soltar o irmão. E ele não só soltou o irmão, como saiu dali cheio de armas e munições. Então, como os sertanejos da região já sofriam bastante com o poder desmedido desses proprietários de terra, esse evento já foi marcante para que eles tivessem já um pensamento de organizar uma revolta. Outro importante nome que integrou essa revolta foi Manuel dos Anjos Ferreira. Ele tem uma importância muito grande porque foi o apelido dele, Balaio, que gerou o nome da revolta. Ele fabricava e vendia balaios. Não se sabe ao certo o que levou ele a entrar na revolta. Muitos falam que o motivo dele ter entrado na revolta foi pura vingança, porque um soldado tinha violentado sua filha. E outros dizem que ele entrou para evitar o recrutamento forçado de seus filhos. O fato é que Balaio, com um grupo armado, invadiu várias vilas e fazendas no Maranhão. Apesar desse movimento ser de grande parte de sertanejos, também atraiu a atenção de uma classe média local. Isso porque o poder era completamente centrado na mão de grandes latifundiários. A coroa portuguesa mandava tropas oficiais e os revoltosos sempre desafiando e sempre vencendo nas revoltas. Uma curiosidade é que muitos soldados desertavam, eles abandonavam as tropas e se juntavam aos balaios. Só que se por um lado eles somavam, o número dos revoltosos, por outro lado, também tornaria mais bagunçado essa revolta. E isso era um problema porque os rebeldes, eles eram muito despreparados. E, cara, essa revolta, ela estava causando uma expectativa muito grande na população mais carente.
Então isso resultou em muitos episódios desordenados, como saques, depredações de patrimônio e principalmente muitas cenas de banditismo. E um fator que também fez inchar bastante o número de revoltosos foi o fato de que teve muita fuga de escravos. Os escravos fugiam das fazendas e se juntavam aos revoltosos. E foi nessa entrada de escravos que entra a figura de Cosme Bento, que era o líder de um quilombo local. Ele teria comandado cerca de 3.000 ex-escravos. Os revoltosos iam saqueando e invadindo várias fazendas e vilas por onde passaram, até conquistar a vila de Caxias em 1839. Vale lembrar que antes deles invadirem Caxias, havia um contingente militar ali. Então foi dureza para que eles conseguissem conquistar o local. Depois de muita luta, eles conseguiram. Então foi em Caxias que eles começaram a organizar um tipo de junta provisória. Então o governo maranhense organizou suas forças militares, inclusive com o apoio de militares de outras províncias. Então eles começaram a tentar combater mais fortemente os balaios. Só que no início os balaios tiveram muitas vitórias. Então a regência ela tinha que tomar algum tipo de atitude sobre essa revolta. Foi então que eles resolveram mandar aqui para o Maranhão, como presidente e comandante das armas da província, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva. Ele tinha muita experiência militar, porque ele tinha lutado na Guerra da Independência e na Guerra da Cisplatina. Ele recebeu o comando de todas as tropas em operação no Maranhão, no Piauí e no Ceará. Os conflitos entre balaios e as tropas maranhenses duraram mais de um ano, só que a grande competência bélica do comandante fez com que ele dominasse com certa facilidade os balaios, pois se ele tinha um conhecimento técnico militar muito grande, os balaios tinham apenas uma guerrilha rural. Então nesse período de batalhas teve um saldo de aproximadamente 12.000 mortes, sendo que a maioria eram sertanejos. Além disso, Lima e Silva colocou também uma estratégia. Ele prometeu anistiar todos que se rendessem. Então isso fez com que muitos balaios desertassem e traíssem o movimento. Então em 1840, Lima e Silva anunciava o completo domínio sobre a revolta. Então esse sucesso militar lhe rendeu o título de barão, isso como reconhecimento aos serviços prestados ao país. E aparentemente ele teve a honra de escolher o seu título. Foi então que ele escolheu o título Barão de Caxias, em decorrência do lugar onde os revoltosos conseguiram ir mais longe. Então vocês podem imaginar qual foi o destino daqueles revoltosos que escolheram não abrir mão da luta. Em 1841, Cosme Bento seria o último líder do movimento a ser capturado. Ele foi executado na forca. Antes dele, Raimundo Gomes já havia morrido em condições não muito explicadas quando ele estava sendo transferido para São Paulo. E dos Anjos, o balaio, já havia morrido supostamente por uma gangrena ocasionada por um ferimento em combate. Mas então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o like para fortalecer meu trabalho. Se você for novo, cara, se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E claro, cara, me segue lá no Instagram, eu sempre estou colocando imagens bem bacanas por lá. Então é isso aí, muito obrigado a todos, valeu!